Abra sua Bíblia comigo. Próxima tela vai mostrar o texto de Lucas capítulo 6. Versículos 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Quem achou já está vendo que Lucas 6, 46 a 49. Achamos? Então vamos orar. Senhor amado, nós oramos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, por favor. Traz para nós a Tua palavra. Ilumina as nossas mentes e corações, para que possamos receber da Tua parte. E alimentados pelo Senhor, que nós vivamos uma mudança na nossa vida. Que seja hoje, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É o que diz a palavra do Senhor. Veja na tela comigo aqui o destaque do versículo de número 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A repetição, Senhor, Senhor, indica intensidade, importância, urgência, mas nesse caso, sem consequências práticas. Sem consequências práticas. Senhor, Senhor, sem consequência prática, porque na verdade era apenas um discurso, era apenas uma fala, tanto que eu quero trazer uma frase para você, que eu peço o seu carinho e a sua atenção para essa frase, porque é um belo discurso, cheio de nada. Belo discurso, cheio de nada. Senhor, cheio de nada. Absolutamente nada. O belo discurso cheio de nada é a constatação diante da declaração que Cristo faz, querendo trazer para nós e trazendo para a nossa vida um ensinamento, uma instrução que valeu para as pessoas daquela época, como vale para todos nós hoje. Um tipo de belo discurso cheio de nada. Existe um texto do Antigo Testamento que nos conecta a essa realidade. Está aqui na tela para a gente ler junto aqui em cima. Olha só. Isaías capítulo 29, versículo 13. Leia comigo aqui. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios, boca e lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Veja a declaração do profeta para nos fazer entender essa realidade. Lábios que declaram, lábios que falam, mas um coração distante. Um coração desconectado, um coração afastado, um coração que não está tão aproximado do Senhor quanto está a nossa fala. Ou seja, a fala diz uma coisa, mas o coração revela outra coisa completamente diferente. E cá entre nós aqui, coração é uma coisa que a gente não consegue identificar. Você e eu. Mas Deus sabe. E aí aqui em cima, Jesus denuncia uma confissão
feita com os lábios, mas ela é negada pela falta de obediência. Então, há um belo discurso cheio de nada. É essa a constatação que aqui está. Os versículos seguintes, veja, vão nos ajudar a entender um pouquinho mais, que é o versículo 47 e o versículo 48. Leia comigo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí Jesus dá um exemplo. Vamos lá para o exemplo que ele deu? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Encontrou a rocha ali. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Então eu quero trazer 3 elementos importantes para nós. O primeiro, Jesus revela o que espera de nós. O que ele espera de nós? Que você ouça e pratique. A Bíblia é muito clara em relação a isso. A gente tem instantes na palavra do Senhor que fica claro que a pessoa ouve, mas não pratica. São os não praticantes. Que dentro do nosso ambiente religioso, nós já vimos isso. Um religioso não praticante. É mais ou menos como aquela pessoa cujo quarto é... Já viu o filme Quarto de Guerra? Mas não é isso que eu estou falando. É aquele quarto. Eu não quero dar detalhes. Vocês podem me ajudar? Sabe aquele quarto? Aquele quarto, e aí alguém diz, olha, você precisa ser mais organizado. E a pessoa responde, eu sou organizado. Não praticante. Ok? A pessoa gasta mais do que ganha. Ok? Ela gasta mais do que ganha. No final do mês não tem dinheiro, mas ela continua gastando mais do que ela recebe. Aí alguém diz, você precisa ser econômico. A pessoa responde, eu sou um econômico não praticante. Está dando para entender? Ouvir e praticar é o que Jesus espera de nós. Então a gente não vai para uma igreja, não participa de um culto, não lê a Bíblia, não escuta uma mensagem, não tem um envolvimento espiritual e diz que lindo. Pode ser lindo, mas não pode ser só lindo. Você tem que levar para casa. Você tem que aplicar na sua vida. É uma coisa de prática. Do contrário, a gente vai estar fazendo uma coisa que está completamente desconectada da realidade. A segunda observação que eu trago. A obediência é o ponto culminante do processo. E a obediência é uma luta constante contra a nossa carne. Você e eu somos descendentes de Adão e Eva. Estamos conectados a essa herança espiritual em que nós fomos contaminados pelo pecado. A desobediência é o cerne do pecado original. A desobediência. A rebelião, se revoltar contra Deus, é uma das marcas que estão associadas à desobediência. Portanto, você e eu vamos ter sempre alguma dificuldade para obedecer a Deus. Basicamente, a gente, quando é coisa boa para nós concordamos com o Senhor. Senhor, tem gente até que diz isso. Rapaz, a Bíblia está certa. Mas se algo me contraria, se algo não me agrada, é possível que você e eu nos unamos para dizer que isso aí não é bem isso é mais para aquela época, é uma versão da Bíblia, a tradução não ficou boa. Nós vamos elencar determinadas questões para que possam estar entre nós e a Bíblia e nos trazer uma justificativa para a desobediência e rebelião. Mas eu preciso dizer a você que a obediência é evidência inevitável da justificação, mas nós não somos justificados pela obediência. Por que não? Por que não? Porque se nós fôssemos justificados pela obediência, nós não seríamos justificados. Porque nós não somos tão obedientes quanto nós achamos que nós somos. Por isso, Deus estabeleceu um processo diferente que envolve a graça de Deus. E aí nós somos alcançados pela graça, justificados pela fé, e assim nós seguimos a nossa caminhada espiritual. Amém, meus irmãos? Está claro isso? Então mais uma frase aqui para a gente ler na nossa tela. Leia comigo. O que Deus espera de nós? Submissão
visível ao senhorio de Cristo. Significa o seguinte, que a nossa submissão a Cristo, ela tem que ser visível, ela não pode ser só no coração. A nossa prática vai apontar, vai indicar a nossa obediência e a nossa submissão a Ele. Então essa submissão que Deus espera de nós é uma submissão visível, para que o senhorio de Cristo seja percebido na nossa vida e através da nossa vida pelas outras pessoas também. Perfeito? Então vamos para outro texto aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais, que é o texto de João, capítulo 14, versículos 21, 23 e 24. Você pode ler? Leia comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando, tá? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, de novo, se alguém me ama, falei 3 vezes, ênfase, intensidade, urgência, importância, tá bom? Lembra do início? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se o amor a Jesus se manifesta em guardar e praticar, a ausência disso revela a falta de amor? Na lógica do texto, sim ou não? Então, a gente vai precisar agora dar uma analisada na nossa prática. E tem que ser uma coisa sincera, porque é o seguinte, eu te engano, você me engana, mas nós não enganamos a Deus. Não tem jeito. Nós vamos demonstrar, aí é a Deus agora, tá? O amor a Deus não é pelo nosso discurso, não é pela nossa canção, não é pelo nosso trabalho, não será por uma boa ação, por uma coisa bem feita para alguém. Será em guardar a palavra do Senhor e colocá-la em prática, recebê-la, acolhê-la e praticá-la. Essa é a única forma que nós temos, que fica evidente para nós todos no texto, para demonstrar que nós amamos ao Senhor. Então, não ame só de lábios. Ame na prática, vivendo essa palavra do Senhor. Veja que aqui nós temos uma outra frase que ela é muito importante para o nosso entendimento. Veja aqui na nossa tela. Versículo 49. O que ouve e não pratica, ele é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha a sequência do texto para mostrar o perigo que corre aquele ou aquela que ouve e não pratica. Essa desobediência aponta para uma insubmissão real a Cristo e uma negação prática do seu senhorio. E aí a gente entra num ponto curioso, que eu estou chamando aqui de ateísmo funcional. O Brasil é um país muito grande, né? Um país de dimensões continentais. Você já ouviu a expressão analfabetismo funcional? Os dados do indicador de alfabetismo funcional no Brasil, divulgado este ano, diz que cerca de 29% da população brasileira, 29%, entre 15 e 64 anos é considerada analfabeta funcional. O que equivale a quase 3 em cada 10 pessoas nessa faixa etária, de 15 a 64. A taxa de 29% em 2024, 2025 é praticamente a mesma registrada em 2018, indicando que houve uma estagnação. Ou seja, não houve redução dessa taxa. O analfabetismo funcional não atinge apenas quem abandonou a escola, que dá essa impressão. Ele atinge, por exemplo,
até pessoas que estão no ensino médio ou que estão no ensino superior. Por quê? Porque elas, embora saibam ler e escrever, elas não entendem o que leem e o que escrevem. Daí essa expressão, ateísmo funcional, ela traz uma ideia para nós de alguém que parece crer, parece entender, como o analfabeto, mas que na verdade não entende, ou quando tenta se extrair dele alguma informação, fruto daquilo que está sendo lido ali, ele não consegue compreender, porque tem um gap na sua educação. Não é uma questão intelectual, é uma falha, é uma lacuna no seu aprendizado. O ateísmo funcional é a incapacidade de se assimilar à verdade e colocar a verdade em prática. É um conhecimento superficial. É uma forma de vida em que vive-se somente na superfície, ou que de alguma forma a pessoa diz que crê, mas vive como se não cresce. Mais um texto bíblico para ajudar a gente a entender. Consequências espirituais disso. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Na sua opinião, você e eu aqui opinando, tá? Na sua opinião, você acha que Jesus está falando de ruína material? Prejuízo financeiro? Você acha que Jesus está falando de casa? Jesus agora é engenheiro. Está falando sobre obra, construção? Ou é sobre a gente? O foco de Jesus não é a obra. Aliás, ele, com relação a uma grande obra que é o templo, ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra. A conversa de Jesus somos nós, é você e eu. A conversa de Jesus é sobre a sua vida e a minha vida, é sobre a nossa vida. A conversa de Jesus é: gente, acordem. Vocês não podem ter uma vida em que vocês vão afirmar Senhor, Senhor, os seus lábios estão cheios de Deus, mas a sua prática está vazia. Tem consequência espiritual para isso. E aí você vê que quando vem o rio contra ela, ela desaba logo. Ela não tem estrutura. Ela não suporta. Ela cai. Ela desaba. E aconteceu que a ruína daquela casa aponta para uma questão escatológica. Quem não entra no reino dos céus? Quem não entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é o que entra, quem faz a vontade. Não é o mais bonito, não é o que está na igreja há 200 anos, não é o que prega bem, o que canta bem, o que dança bem, o que pula bem. Não é isso. O assunto de Jesus não é performance. O assunto de Jesus é a nossa obediência. Veja essa parte do meio. Nós estamos lendo Mateus capítulo 7. Veja a parte do meio, vê se não dá um arrepio aí. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Naquele dia é o último dia, certo? Aquele dia é sempre assim, no dia final. Hão de dizer-me: Senhor, Senhor, 2 vezes. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que a gente aqui, entre nós aqui, nós achamos que o que credencia uma pessoa a ir para o céu são esses sinais. Profetizar é aquele que proclama, é aquele que traz a vontade de Deus, aquele que expele os demônios, aquele que faz milagres. Já imaginou? Uma pessoa que faz milagres e depois vem esse momento crucial que aqui está. Veja o quanto a nossa realidade espiritual, ela precisa ser pensada, repensada, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser analisada e chocada pela palavra de Deus para a nossa vida. Parte final do texto, leia comigo aqui então. Eu estou sentindo medo na leitura agora.
Daqui eu senti timidez. Melhor não mexer com isso, sei lá, né? Então lhes direi. Observa a ênfase, explicitamente. Para não ter dúvida. Qual é a frase? Jesus me abana. Nunca. Você já imaginou? Você, 257 anos de igreja. Jesus chega. Meu Deus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? O que está em jogo aqui? O que pratica a vontade de Deus e o que pratica a iniquidade. O que pratica a vontade de Deus e o que pratica a iniquidade. Nunca vos conheci. Meu Jesus amado. Aí você se defende dizendo, eu nunca profetizei, nunca expeli demônio, nunca fiz milagres, então eu tenho uma chance. Ou então você se junta com alguns que gostam de falar mal de igreja. É isso mesmo, pastor. Tem muito líder aí sem vergonha. Tem isso, tem aquilo. Tem gente que adora, tem como esporte. E em vez de olhar para si mesmo e repensar a sua própria vida, tem uma pergunta para encerrar. Eu tenho, produção. O que fazer? Uma pergunta honesta. A gente está caminhando um texto bíblico. O que fazer? A Bíblia diz que a gente tem que colocar em prática. A gente às vezes não segue ao Senhor porque a gente segue o coração. Estou sentindo. Sabe? Deu uma sensação assim, dizendo vai, faça. Aí eu fiz. Quero dar dois caminhos para você. Não siga o seu coração. Leia comigo o texto bíblico, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que, e mais o que? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse texto é um bombardeio para cima da gente. Porque eu e você, de vez em quando, nosso coração quer coisas que a Bíblia diz não. É ou não é verdade? A gente quer coisas que o Senhor já falou que não. E aí a gente precisa entender que o coração ele é enganoso. O coração engana a gente, hein? Vai, segue seu coração para você ver. Vai dar ruim para você. Coração enganoso. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Meu Deus, o meu coraçãozinho, que só tem coisas boas aqui dentro, como é que eu posso ser mais enganoso que todas as coisas? E mais do que isso, terrivelmente corrupto. Pensa no corrupto. Pensa um só. Difícil, né? Toda vez que eu penso nisso, vem uma lista na minha frente. Eu vejo várias pessoas. Mas pensa que o seu coração compete com o coração daquela pessoa que veio à sua mente. Porque o meu coração e o seu coração, o nosso coração é terrivelmente corrupto. Diante disso, 3 verbos. O primeiro é confessar. Aí, escuta, eu e você podemos nos enrolar. A gente pode, mas Deus não. Então, se você quer uma palavra para a sua vida hoje, confesse. Confesse. Não é para mim, não. É para Deus. Você tem seguido. A questão não é se você é perfeito. Perfeito você não é. Você é the chosen, mas perfeito você não é. Tá? Você é the chosen, mas você não é perfeito. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas permanecer no pecado, escolher o pecado, praticar a iniquidade, que é uma vida de pecado quanto mais constante, se rebelar contra o Senhor, lutar contra a palavra, romper a palavra, negar a palavra do Senhor,
Você precisa confessar isso ao Senhor, em nome de Jesus, para sair daqui hoje modificado pela graça de Deus. A segunda, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Às vezes nós vamos clamar sozinhos, a nossa voz sobe, aqui não. Nossa voz sobe, mas aqui com o coração diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não quero seguir o caminho da iniquidade. Eu não quero ser contado entre aqueles que ouvem e não praticam. Eu não quero ser um ateu funcional. Eu quero viver a realidade do Evangelho de verdade. Não apenas com os meus lábios, mas com o meu coração. E por fim, olha para mim, mude. Sabe por quê? Que a gente tem umas orações que a gente faz. Senhor, faz de mim. Senhor, tem coisa que Deus está falando. Ei, é você, mas está contigo. Ai, Senhor, me ajuda a ler a Bíblia. Oh, Deus já te deu a Bíblia? Te deu o Espírito Santo? Está querendo o que mais? Que Ele abra a Bíblia para você? Já tem agora, você pode ouvir a Bíblia, você pode ver a Bíblia, você pode pegar a Bíblia, ela pode estar no tamanho que está, no maior tamanho, menor tamanho, qualquer tamanho. Deus já te deu a palavra, já te deu o Espírito Santo, toma jeito de ler a Bíblia. Três verbos: confesse, clame e mude. Aí sim, Jesus é o meu Senhor. Aí sim, Jesus é o meu Senhor. Porque Ele é que me dirige, Ele é que me guia, Ele é que dá a última palavra, Ele é a autoridade sobre a minha vida. E pela graça maravilhosa dEle, em nome de Jesus, nós sairemos daqui diferentes, para a glória dEle, em nome de Jesus. Nós vamos orar, enquanto nós estivermos cantando. Se você quiser ser parte desse momento de oração, deixe seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar pelo consolo aos enlutados, vamos orar pela família, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. É a hora de oração. Deixe seu lugar, tenha coragem e venha para nós orarmos juntos em nome de Jesus, o nosso amado. Para nós orarmos juntos, venham. Para nós orarmos, venham. Chega aqui na frente, fecha aqui na frente, venha. Vamos orar juntos em nome de Jesus, o nosso amado. Vamos colocar diante dele a nossa vida, nosso coração. A primeira parte dessa oração é confesse. É entre você e Deus. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. A segunda parte dessa oração é clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E a terceira parte dessa oração é mude. Tome uma nova direção da sua vida em nome de Jesus. Senhor, o Senhor escuta as nossas vozes e o Senhor escuta o que nós falamos no coração, na nossa mente. Aquilo que quem está do nosso lado não consegue ver. Aquilo que não se pode perceber através do nosso contato, do nosso relacionamento presencial na igreja. Mas é o Senhor que conhece o coração da gente. Não há como enganar, não há como despistar. O Senhor vê tudo e todas as coisas, e nós te glorificamos por isso. Porque no lugar de ficarmos atemorizados, nós somos confortados, porque o Senhor nos acolhe e diz: venha. Venha, meu filho, venha, minha filha.
Nós podemos caminhar com o Senhor pela graça do Senhor. E assim, diante do Senhor, nós nos apresentamos agora, cada um de nós, confessando ao Senhor os pecados. O Senhor conhece as lutas de cada um de nós. O Senhor conhece os problemas que nós temos enfrentado. O Senhor conhece as circunstâncias com as quais nós temos lidado ao longo da nossa vida, ou mesmo nesse instante da nossa caminhada de fé. O Senhor conhece as nossas lutas, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ser contados entre aqueles que desobedecem, que não praticam, aqueles que não te servem, aqueles que não te buscam, aqueles que falam, mas não vivem a realidade do Evangelho, aqueles que te abandonaram na verdade, estão desviados, embora dentro da própria igreja. Tenha misericórdia de nós. Confessamos e clamamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do tempo que a gente perde com aquilo que não edifica, do tempo que a gente perde com aquilo que vai nos afastar do Senhor e não nos aproximar, do tempo que a gente perde convivendo com gente que vai nos levar para longe do Senhor. Tenha misericórdia, dá-nos uma palavra cheia da Tua presença, mudança, realinhamento de direção, uma busca sincera da presença do Senhor, uma caminhada que vai glorificar o Teu santo nome, vida na Tua presença, com oração, com clamor, com meditação na Sua palavra. O Senhor conhece a vida, a realidade de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, Pai, mas para muitos de nós falta esta mudança, uma decisão movida e motivada pelo Teu Espírito Santo. O Senhor nos chama, mas nós temos também a nossa responsabilidade. E é essa responsabilidade que eu quero pedir que o Senhor derrame sobre cada um de nós, para que essa seja uma noite de mudança, uma noite de decisões abençoadas, movidas pelo Teu Espírito Santo, para que não fique restrito o ambiente do culto, mas seja algo que vá conduzir-nos ao longo de toda a nossa semana. Pai de amor, eu quero agradecer porque o Senhor está nos dando uma oportunidade. Porque a chuva, no contexto bíblico, ainda não veio. E a nossa casa pode deixar de ser uma casa edificada sobre a areia, para ser uma casa edificada sobre a rocha. Hoje é dia de mudança. E nós vamos tirar a nossa casa da areia, e nós vamos levar a nossa casa para a rocha. A edificação é um trabalho nosso, e nós faremos isso. Não voltaremos para casa sem que esse assunto tenha sido resolvido na Tua presença. Porque quem nos move é o Espírito Santo do Senhor. Quem nos guia é o Espírito Santo do Senhor. Quem nos dá forças para vencer é o Espírito Santo do Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor: ajuda-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, mas nós vamos tomar decisões importantes hoje, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós oramos por aqueles que sofrem, e lembramos do Carlos Paixão, pedimos a visita do Senhor sobre a vida dele. Lembramos da querida Márcia Branquinho, que o Teu Espírito Santo a abençoe, que o Senhor visite o seu Denizar, que o Senhor continue abençoando aqueles que têm sido alvos da nossa oração, pessoas pelas quais nós temos clamado ao Senhor. E lembro aqui da minha tia Ieda. Pai de amor, visita os Teus filhos e filhas, renova sobre nós a bênção do consolo do Teu Espírito Santo, a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Abençoa a nossa família, a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, Senhor Deus. Oh Deus amado, cuida de cada detalhe, porque cada detalhe importa para o Senhor. Nós Te agradecemos e Te glorificamos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.